Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas Gerais nesta sexta-feira. A Assembleia aprova por unanimidade projeto de lei que vai endurecer a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens de rejeitos aqui no estado. Mineradora pede permissão ao governo para ampliar a exploração da Serra da Piedade e isso causa revolta em moradores da região. Quase um mês depois da tragédia, a dor de familiares que perderam parentes só aumenta. E quem viu a lama de perto e precisou sair de casa ainda não tem previsão de um dia poder voltar para casa em Brumadinho. Aqui na capital, servidores do estado protestaram contra o parcelamento de salários. Esses são os destaques dessa edição do Jornal Band Minas. E não se esqueça que o nosso jornal também está sendo transmitido pelo Facebook. Ao contrário do que acompanhamos no último mês, quando mineradoras estão paralisando as atividades por causa dos riscos que as barragens oferecem, foi discutida hoje na Câmara de Atividades Minerárias a possibilidade de ampliação da mineração na Serra da Piedade. A população que mora na região quer proteger o parque, que já é protegido pelo IPHAN e EFA e reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera. A fila de moradores da região da Serra da Piedade, ambientalistas e representantes de entidades que são contra a mineração na região estava grande na entrada do auditório. Do lado de dentro, um conselho formado pela ambientalista Maria Tereza Corujo, representantes da Agência Nacional de Mineração e órgãos do Estado discutiram sobre a liberação da licença ambiental para que a mineradora AVG comece a explorar novamente minério na Serra da Piedade. Nós estamos aqui hoje no licenciamento de algo que foi detalhado, chamado como cenário 3, definido com todas essas coisas, vai recuperar uma área com um pouco mais de 100 hectares que está degradada e ao final vão ser doados, que está lá ao longo, somando com essa, vai dar 550 hectares que vão passar a compor o parque. Quem vive na região não acredita no que diz a mineradora. É uma mentira deslavada, porque para você restaurar, você não precisa minerar durante 15 anos só visando lucro. Nós não queremos mineração na Serra da Piedade. Nós preferimos que ela fique como está, que não corre nenhum risco. E são laudos mentirosos. Nós estamos aqui para resguardar na Serra da Piedade as nascentes que estão lá e para também defender o nosso interesse da comunidade. Lá é uma área de turismo, o Santuário da Piedade está lá, é uma área tombada. Então tem uma série de quesitos que tem que ser analisados. Segundo o subsecretário da SEMAD, Secretaria de Regularização Ambiental do Estado, já existe uma decisão judicial para que o licenciamento ambiental seja liberado no prazo de 30 dias, sob multa de R$100 mil, caso a ordem não seja cumprida. Em 2005, por ação do Ministério Público, essa mineração foi paralisada e iniciaram discussões com vários órgãos públicos. E dessas discussões, teve um acordo judicial federal. Se o Conselho entender que não é o caso de dar a licença, nós vamos comunicar em juízo e o juiz tomará as medidas cabíveis. O projeto de exploração da Serra da Piedade entrou em pauta no dia 25 de janeiro, justamente no mesmo dia do rompimento da barragem de Brumadinho, que se deu horas depois. Na ocasião, a votação foi adiada a pedido da ambientalista Maria Tereza Corujo. O padre e reitor do Santuário Basílica da Nossa Senhora da Piedade também é contra a exploração da área. Ele falou sobre o levantamento da pauta em um momento complicado que todo o Estado e o Brasil vivem em relação à mineração. A Arquidiocese de Belo Horizonte não é contrária à mineração. Somos contrários à forma com que hoje se exerce indevidamente a mineração no nosso estado e, por que não, no nosso país, Brasil. A gente já recebeu um cenário com uma ADA, que é uma área diretamente afetada, que vai ser os locais onde a mineração vai minerar concomitante com a recuperação. O que o Estado fez foi otimizar para que essa ação que será feita ali seja feita da melhor maneira possível, causando o menor impacto e alcançando o melhor resultado de recuperação e de segurança. Por meio de nota, a AVG disse que cumpre o acordo judicial e que está seguindo todos os procedimentos autorizados por esse acordo e reforçou que não há barragem de rejeitos no projeto.
Deputados estaduais aprovaram hoje, por unanimidade, em segundo turno e em caráter de urgência, o projeto de lei que deve endurecer a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens de rejeitos aqui no estado. 65 deputados votaram a favor do projeto. Ainda na manhã de hoje, a proposta havia recebido um parecer favorável da Comissão de Administração Pública. Ontem, uma audiência pública sobre o tema terminou com confusão entre parlamentares e ambientalistas que questionavam os deputados sobre a não liberação de uma prévia das propostas. A BR-356, principal via de acesso entre Belo Horizonte e Ouro Preto, na região central do estado, foi liberada hoje. Ainda assim, motoristas terão que ter paciência, porque entre os quilômetros 35 e 41 da rodovia, o trânsito vai seguir no sistema Siga e Pare por tempo indeterminado. Após reunião havida agora há pouco, realizamos novos testes que, segundo o protocolo operacional, eles são bastantes para poder garantir a segurança dos usuários da via. Então, neste momento, a partir de agora, estaremos operacionalizando o tráfego alternado de veículos da BR-356, ou seja, a operação denominada popularmente por Pare e Siga. E ela perdurará por 24 horas por dia, minimizando os impactos causados, os transtornos causados às comunidades que necessitam trafegar nessa via. Vale e o Ministério Público do Trabalho se reuniram novamente para definir um acordo que dê garantias aos trabalhadores e funcionários terceirizados da empresa, que foram atingidos pelo rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH. O Ministério Público do Trabalho quer, por exemplo, que a mineradora seja proibida de dispensar e transferir trabalhadores no prazo mínimo de 3 anos. Hoje, a reunião terminou sem um acordo definitivo. Familiares e representantes de sindicatos de trabalhadores da Vale em Brumadinho acompanharam mais um desdobramento da ação movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a mineradora. Que a Vale cumpra o que está determinado no seu próprio documento, que indenizar as famílias em 9.600.000 para cada família, para cada grupo familiar. Essa já é a segunda audiência pública para a conciliação das partes. O objetivo do encontro dessa sexta-feira foi tentar garantir os direitos até então não oficializados pela empresa Vale aos trabalhadores diretos, terceirizados e aos familiares vitimados pela tragédia de Brumadinho. O direito à emissão da CAT, comunicação de acidente de trabalho, que garante 1 ano de estabilidade ao empregado, a transferência de trabalhadores de Brumadinho para outras unidades e o prazo da garantia de trabalho com o pagamento dos salários e benefícios foram alguns dos assuntos abordados durante a sessão, marcada pelo impasse das partes em chegar a um acordo comum. Nós vamos propor uma ação principal, aprofundando nessas questões principais, primordiais, que tratam da questão das indenizações, também em relação à questão da estabilidade, plano de saúde, tudo que está previsto que nós pudermos levar para a ação principal, que não for resolvido aqui nessa audiência, nessas audiências preliminares, nós vamos levar para a ação principal. Por meio de nota, a Vale informou que vai realizar o pagamento de 2/3 dos salários de funcionários e terceirizados que faleceram no rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, por 1 ano ou até que seja fechado um acordo definitivo de indenização. É realizada agora na Igreja São José, aqui no centro da capital, uma missa em memória às vítimas da tragédia em Brumadinho. A homenagem marca o início de uma vigília convocada pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira. Também em solidariedade às famílias atingidas, que se estenderá por todas as paróquias de Belo Horizonte até a segunda-feira, dia 25, quando se completam os 30 dias do rompimento da barragem. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Igor Calian, que está na igreja e tem as informações. Boa noite, Igor. Quais são as suas informações? Pois é, André, boa noite a todos. Olha só, as homenagens começaram aqui por volta das 5 horas da tarde, pouco depois das 6 horas. A gente vai ver ali, tem gente que fazendo atos políticos, né? Muitas pessoas não conseguem entender, diferenciar a situação. Começou a homenagem às vítimas de Brumadinho, é essa a intenção
desse manifesto aqui na frente. A missa começou por volta das 6 horas. Ela é ministrada aí pelo bispo auxiliar Dom Vicente. Agora, aqui do lado de fora, a gente já vê algumas faixas de protesto, como essa, por exemplo, com dizeres de Vale Assassina. E um pouquinho mais ali para o lado, vou pedir aqui para o repórter cinematográfico Marco Tatu mostrar para a gente algumas fotos que mostram as vítimas de Brumadinho. André, vou voltar aí contigo. Segue aqui então as homenagens às vítimas de Brumadinho em frente à Igreja São José. Lembrando que a vigília segue até segunda-feira, quando completa aí 30 dias dessa tragédia em Brumadinho. Muito obrigado, Igor Calian. A gente viu ali algumas pessoas atrapalhando um pouco a entrada dele. Mas, olha, servidores do Estado realizaram manifestações na tarde desta sexta-feira no centro da capital e também na cidade administrativa. Vários setores da segurança pública estiveram presentes nos protestos. A mobilização é por melhor condições de trabalho e pela regularização dos salários. Tem determinadas categorias que estão com salário em dia, 13º em dia, com aumento retroativo sendo pago. E isso não é justo. Se tem que haver sacrifício, vão todo mundo sacrificar. Ontem foi paga a primeira parcela referente ao 13º salário de 2018. Recentemente, o governador Romeu Zema disse que esse direito poderá ser pago em até 10 vezes, situação que desagrada as categorias de segurança pública de Minas Gerais. A gente está conseguindo pagar nada, porque a gente já está fazendo empréstimos sobre empréstimos, empréstimos sobre empréstimos, que já virou bola de neve e agora a gente chegou no fundo do poço, acabou. Segundo os servidores do sistema prisional do Estado, a categoria está esquecida pelo governo. Como que o governo Zema vai resolver esses problemas que se arrastam há tanto tempo e que tem causado grandes transtornos? O sistema prisional de Minas hoje tem adoecido os agentes penitenciários, tem sido cruel com os pais de família que dedicam a sua vida para fazer a segurança pública prisional em Minas. Além da Praça da Estação, servidores de Belo Horizonte e do interior do estado realizaram uma mobilização na cidade administrativa. Segundo os organizadores, 2.000 pessoas participaram. Há pouco, os manifestantes bloquearam a MG-10 em frente à cidade administrativa. O trânsito estava paralisado no local. Por meio de nota, o governo de Minas disse que trabalha para reequilibrar as contas e arcar com os compromissos do Estado. E eu quero te lembrar que nosso jornal está sendo transmitido simultaneamente pelo facebook.com/TV Band Minas. E depois do intervalo, você vai ver que os pequenos produtores continuam sofrendo com os impactos da lama da barragem de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho causou danos aos produtores rurais que perderam as terras. Depois do acordo assinado pela Vale, agora eles reclamam do valor mensal de um salário mínimo de ajuda emergencial proposto pela mineradora. Seu Edmar perdeu o terreno onde ele plantava em Brumadinho para a enxurrada de lama. Sem produtos para vender, ele não sabe como será o futuro. Esse terreno não vou achar nunca, porque ali funcionava como terapia. Eu cansava o corpo, tomava banho no rio, tinha mata para refugiar. Esse terreno eu gastei procurando ele uns 8 anos para achar aquele terreno ideal. Em um encontro dos moradores com autoridades para esclarecer pontos do acordo assinado pela Vale, as dúvidas logo se tornaram insatisfação. Um dos pontos do acordo mais criticados pelos atingidos pelo rompimento da barragem é o valor que a Vale quer pagar como ajuda emergencial pelo prazo de 1 ano. Os valores mensais estabelecidos foram de um salário mínimo, ou seja, R$ 998 por adulto, 50% disso para cada adolescente e 25% para cada criança. A Adriana ficou indignada. A plantação de 22 hectares que ela e a família tinham rendia cerca de R$10.000 por mês, mas foi destruída na tragédia. Agora, com a notícia de que receberá apenas uma fração do valor, ela disse que não sabe o que fazer. Nós, produtores rurais, nossa renda não se equipara a um salário mínimo. E foi tirado da gente essa renda e proporcionar um salário mínimo não justifica. Vendíamos para o Ceasa, a gente tinha entrega em 22 sacolões, atendia a prefeitura de Brumadinho. Então, assim, hoje a gente perdeu tudo. A minha horta está tudo debaixo da lama.
Os atingidos também temem que o valor pago seja descontado da indenização, que ainda será definida pela Justiça. Na visão da Defensoria, a natureza jurídica desse auxílio é um auxílio emergencial, para que as pessoas, é o mínimo existencial para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade depois desse desastre, dessa ação criminosa, depois de tudo isso, é o mínimo que eles possam ter. Então, na visão da Defensoria, não pode ser descontado, só que em relação ao acordo, isso ainda está em debate. As equipes de buscas em Brumadinho chegaram nesta quinta-feira à área onde estaria o almoxarifado da mina, região onde há esperança de encontrar corpos. Até agora, já foram 176 mortes confirmadas. Ainda há 134 pessoas desaparecidas. 8 funcionários da Vale, presos na semana passada por envolvimento no desastre de Brumadinho, tiveram os pedidos de habeas corpus negados pela Justiça, que alegou que soltos eles poderiam atrapalhar as investigações. Para o Ministério Público, todos tinham conhecimento dos problemas da barragem, que se rompeu no dia 25 de janeiro, e não fizeram nada para impedir a tragédia. Na reportagem especial de hoje, o drama de quem dependia do rio contaminado pela lama da barragem da Vale em Brumadinho. Sem renda e sem ajuda da mineradora, tem família se alimentando de peixes que morreram por causa dos rejeitos tóxicos. Cidade de Mário Campos, fui para Opeba. Outro dia seguinte, meio-dia, hora de meio-dia no sábado, a água foi mudando. Acredito que perigo tem, deixa de ter perigo. Está na beira do rio, não tem como não ter perigo. Ninguém toma providência nenhuma, ninguém cuida, ninguém fala nada, preocupa só com a grana. Que veio aqui foi igual, foi ontem, sábado, a Defesa Civil veio saber se precisava de água. O pessoal da Vale não veio ninguém não. Todo mundo depende. As hortas, tudo depende da água do rio. Deixa eu ficar com medo, não tem como não ficar com medo não. Nós perdeu foi muito. Perdeu foi muito. Aquela faixa que estão vendo aí está perdida. Lá no canto tem muito perdido. 8 dias depois que chegou a água, eles ligaram pro pessoal da Vale. Vai ter que ligar demais para isso. Para eles aparecer. Custou aparecer aqui na hora. Trazer água para nós. Tava tudo verde, tudo plantadinho. Aí como passou muita sede, morreu tudo. Que depende dessa água do rio. Depende da água do rio. Ah, tem brócolis, a selva, cebola, alface, tudo depende da água do rio. Morando aqui são 5 pessoas, moram e trabalham aqui, depende daqui. A família tá pondo água aí. Mas agora tá frio, dá conta. Se tiver quente, não dá conta, não. Nossa renda é a horta. Eu não vou ter condições de manter a horta, não. Vai ter que sair, porque não faz nem para comer. Para comida, ninguém dá assistência até hoje. Ainda aqui. vai pensar ainda como é que vai fazer também, né? Para onde que vai, para onde que não vai. Vai ter que ir embora. E você já sabe para onde ir? Tô sem saber ainda. Ninguém chegou aqui oferecendo ninguém nada. Quando ainda tá tendo comida aqui, um dia não sabe que vai ter, não. Não vi nenhum peixe vivo mais. Morreu tudo. Pra nós acabou tudo. Dá tristeza ver a água desse jeito. O rio, o rio era claro, não tomava banho lá, meu filho, direto no rio, pescar. E o Poropeba era brincadeira para nós, para os irmãos, para minha família também, eles traziam nossos amigos tudo para brincar aqui. Agora não tem como nem brincar o jeito que nós brincávamos. Nem imaginava que a barragem também ia estourar. Nossa.
Muita tristeza. Depois que roubou a barragem, todo mundo aqui do bairro, dos Pires, o peixe estava boiando. Aí todo mundo dos Pires aqui entrou dentro do rio, pegou. Aí meu tio foi lá buscar o carro dele e pegou 7 sacos só de peixe. Levou para a filha dele, que mora em São Joaquim de Bicas, para Verônica, para o Mário, para a mãe dele, para os parentes nossos. Comi e normal. Não deu nem. Não passei mal, nem minha família, mas tem gente que ficou com medo. Aí deu pros outros. E tem gente por aqui que ainda tem esse peixe? Tem. Eu peguei no raso, entre as pedras, se debatendo, aí deu pra pegar os que estavam vivos. Esse que a gente tá comendo já tem uns dias já e tinha bem mais. Comendo peixe assado, peixe frito, olha o forno aí que tá assando os peixes. Tu não fica com medo, não? Não, aonde? Eu vou jogar o peixe fora, eu vou comer o quê? Ninguém tá me dando nada pra comer. A Vale não me deu nada. Nem comida? Nada, a prefeitura que me deu aqui, ó, né, cesta básica e água, né, um portável, né. Fiquei um desempregado, tava vivendo do rio mesmo. Mas lá na frente, eu fui desabrigado lá, lá na frente é a minha casa, entre o rio e a linha. Eu pesco mais lá, só que a lama veio bem de frente e subiu em cima, né, do meu quintal, então lá não dá mais pra me pescar. Ali eu tinha milho, tinha mandioca, tinha melancia, abóbora, chuchu, tinha lá aquele maracujá do mato silvestre, docinho, tinha dele lá. Agora que nós perdemos tudo mesmo, nem peixe mais dá pra pegar agora. Caramba. Estragou com a nossa vida, arrebentou com tudo. Eu sempre gostei de pescar. Aí eu fiz essa aqui, ó. Caravela, ele representa o nosso passado, né? Era a nossa fonte de vida, é esse rio aí. Era não, né? Ele vai voltar ao normal se Deus quiser. A Vale disse que está garantindo o apoio necessário a todos os agricultores e famílias afetadas, atendendo às demandas que estão sendo mapeadas pela própria empresa e pela Emater, como o fornecimento de água para consumo humano e agropecuário. Veja a seguir, quase um mês depois da tragédia, a dor de familiares que perderam parentes só aumenta. Na próxima segunda-feira, a tragédia em Brumadinho completa um mês, mas ainda hoje centenas de pessoas estão desaparecidas em meio à lama. A dor e a saudade de familiares que perderam parentes no rompimento da barragem só aumenta. Quem viu a lama de perto e precisou sair de casa às pressas ainda não tem previsão de voltar para Brumadinho. A cada dia aumenta a saudade de casa e da rotina interrompida pelo rompimento da barragem. Marineide e o marido moravam no córrego do Feijão e tiveram o imóvel atingido. Há semanas estão morando numa pousada em Brumadinho. A gente tem que estar num quarto. A gente não tem as mesmas coisas que a gente tinha na minha casa. E está muito complicado. A gente tem uma casa espaçosa, confortável. Está sendo muito difícil para nós. A exemplo do que aconteceu na tragédia de Mariana, o casal quer que a Vale alugue um imóvel. Antes era aquele movimento, era gente para lá e para cá, né? A Vale perguntando, dando suporte em alguma coisa. Hoje, depois que as coisas foi abaixando mais a poeira, então sumiu. É difícil realmente vir alguém aqui passar a saber o que a gente está precisando. Quase um mês depois da tragédia, muitas famílias ainda aguardam pela localização dos corpos dos funcionários da Vale e dos moradores do córrego do Feijão. Uma espera que aumenta o sofrimento de quem quer enterrar as vítimas do rompimento da barragem. A enxurrada de lama no dia 25 de janeiro impediu que o marido da Sueli voltasse para casa. Giovanni trabalhava como caseiro no córrego do Feijão. Hoje, para Sueli, a dor e a saudade se misturam. O casal estava junto há 8 anos. A separação imposta pela lama provoca depressão, dificuldade para dormir e uma tremenda ansiedade pela espera da localização do corpo do Paulo dos Santos,
que ia ser avô. A gente queria muito achar e até hoje nós nem encontramos, né? Nem para fazer o enterro, né? Dele, nem vai encontrar, porque já está 30 dias, é muita coisa, né? Então, acho que a Vale foi muito cruel com nós, né? Os bombeiros prosseguem com as buscas e não descartam a possibilidade de ainda encontrar corpos. Essas famílias podem aguardar, manter a esperança, sim, que os trabalhos vão continuar para a gente encontrar mais corpos, como estão sendo encontrados tanto ontem quanto hoje. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse youtube.com/TV Band Minas. Boa noite.